E apareceu naqueles dias João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nosso Deus, eterno Pai, apresentamos nesta noite, neste momento, a nossa vida, o nosso coração, que estamos aqui, Senhor, em posse da Tua bendita palavra. Fala conosco, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podes assentar. Amados irmãos, o arrependimento é a mensagem central do Evangelho. João Batista começa o seu ministério, fenda o seu ministério, pregando sobre arrependimento. Jesus inicia o seu ministério no capítulo 4, versículo de número 17. A mesma mensagem de João Batista foi a mesma mensagem do nosso Senhor Jesus, mensagem de arrependimento. E a mensagem de arrependimento também foi a pregação, a mensagem dos apóstolos. Lá no capítulo de número 2 do livro de Atos, quando acontece um grande momento, o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo, a pregação e o discurso de Pedro, e depois todos aqueles homens, a palavra do Senhor nos diz que eles se comoveram com a pregação do Evangelho e disseram o que eles podiam fazer para ser salvos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados. Mas nesta noite eu quero falar sobre o que não é arrependimento. Parece arrependimento, é muito parecido, é muito convincente, mas não é arrependimento. Quando abrimos a palavra do Senhor, nós encontramos alguns personagens que expressaram um falso arrependimento. O primeiro é o clássico Saul. A palavra do Senhor nos informa em 1 Samuel 15, versículo 24, que ele agarra o manto de Samuel, rasga o manto de Samuel, chora, e tudo aquilo ali não passava de remorso, não passava de um falso arrependimento. Outro exemplo bíblico também é Judas. Depois que este percebe que ele havia traído Jesus da pior maneira, o seu coração foi invadido por um desespero, por uma tristeza profunda, e a palavra de Deus diz que ele deu cabo à sua própria vida. E nessa atual geração, nós estamos com as nossas igrejas cheias de pessoas assim, se comportando como Saul, se comportando como Judas, e essas pessoas pensam que estão se arrependendo de seus pecados, mas na verdade não estão. Até porque aqui em Mateus 3, que acabamos de ler, João Batista fala dos frutos do arrependimento. Ele diz: a árvore cortada, a árvore que não apresentar frutos, será cortada e lançada ao fogo. Pastor,
que é, o que não é na verdade arrependimento, o que é um falso arrependimento. O falso arrependimento não tem a ver com choro. Muitas pessoas pensam que chorar, que se emocionar é uma característica do verdadeiro arrependimento. Às vezes a pessoa chora, a pessoa se emociona, a pessoa diz assim: nunca mais, nunca mais. Mas daqui a pouco volta de novo para o pecado. Daqui a pouco volta para suas velhas práticas pecaminosas. Isso aí não é arrependimento. Sentir tristeza pelo pecado não é arrependimento, é remorso. E eu quero dizer, queridos irmãos, que remorso não muda ninguém, mas o arrependimento ele muda, porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 7 e o versículo 10, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, característica número 1: arrependimento não é emoção, arrependimento não é lágrima, arrependimento não envolve choro apenas. Número 2: se arrepender não é você dizer para Deus: ó Deus, me perdoa, Senhor. Mas se arrepender é você mudar. Se arrepender não é dizer: me perdoa. Tem gente assim que vive dizendo: me perdoa. A esposa vive dizendo para o marido: me perdoa. O marido vive dizendo para a esposa: me perdoa. Mas não muda, está do mesmo jeito, está na mesma situação. Tem muitos amigos assim: oh, me perdoa. Já está até enjoado isso, de tanto dizer me perdoa, me perdoa. Mas isso não é arrependimento, e isso gera aborrecimento em nós. Toda hora esse fulano pede perdão, toda hora ele diz me perdoa, porque arrependimento é você mudar. Arrependimento é você deixar o pecado. Arrependimento não é você sentir vergonha do pecado. Ah, como eu estou envergonhado, como eu me envergonho do que eu fiz. Isso não é arrependimento. Mas arrependimento não é sentir vergonha do pecado, mas arrependimento é você odiar o mal, detestar o mal, detestar o pecado. Porque Isaías 55 e o versículo 7 diz: deixai o perverso o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Glória a Deus. Terceiro lugar, arrependimento não é somente quando a pessoa quer perdão, mas arrependimento é a pessoa abandonar o pecado. O arrependimento não é a pessoa querer a paz de Deus e abraçar o que Ele condena. Isso não é arrependimento. Ah, eu quero a paz de Deus, eu quero que Deus me abençoe, e a pessoa está no pecado. Isso não é arrependimento. Eu quero que Deus me abençoe, e a pessoa vive no erro. Isso não é arrependimento. Eu quero que Deus me prospere, mas a pessoa vive na prática pecaminosa. Não adianta você querer paz de Deus e viver naquilo que Deus condena, naquilo que Deus abomina. É por isso que Mateus capítulo 15 e o versículo de número 8, a palavra do Senhor diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quarto lugar, a quarta característica do falso arrependimento. O falso arrependimento se resume na pessoa querer justificar
invés de assumir. A Bíblia nos diz que Saul, quando ele peca, ele pede perdão para Samuel. Ele pede perdão para Deus. Ou me perdoa. Aí depois ele diz: mas a culpa é do povo. A culpa é do povo. E tem gente assim, que não demonstra verdadeiro arrependimento. E quando você perceber que a pessoa não está arrependida de verdade, é quando ela quer justificar. É quando ela quer dar, digamos, humanidade ao pecado dela. Mas irmão, Davi quando pecou, está lá em Salmo 51, versículo 4, quando o profeta confronta o pecado de Davi, Davi bate no peito e diz assim: contra ti somente pequei, contra ti somente pequei, do pecado eu nasci, e do pecado me concebeu a minha mãe. Quem verdadeiramente se arrepende, confessa o pecado, admite o pecado, a pessoa diz: eu pequei. E a pessoa não tem medo de disciplina de igreja, a pessoa não tem medo de disciplina do pastor, a pessoa não tem medo se ela vai ser afastada do carro, a pessoa não tem medo se ela vai ser afastada do altar, a pessoa não tem medo se ela vai ser afastada do púlpito, mas o único medo que ela tem é de ser afastada da presença de Deus, é de ser afastada da presença do Senhor. O verdadeiro arrependimento faz você assumir a culpa, faz você assumir o erro, faz você admitir. Agora, quanto mais a pessoa justifica, demonstra que ela não está arrependida verdadeiramente. E a palavra do Senhor diz em 1 João 1, versículo 9, a palavra do Senhor diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Louvado seja Deus. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quinto lugar, lágrima não impressiona Deus. Chorar não impressiona Deus. Tem gente que às vezes é comovente a maneira que eles adoram, eles pulam, eles gritam, tem uns que até rodopiam e tem uns que rolam no chão. Isso aí para Deus não tem nada se você não muda de vida, se você não muda em casa, se você não muda de atitude, se você não muda de estilo de vida. Lágrima não impressiona a Deus. O verdadeiro arrependimento para Deus é quando você abandona o erro e a partir de hoje você muda a rota e passa a obedecê-lo. Ah, pastor, minha vida está toda complicada. Ah, pastor, eu estou vendo um monte de coisa. Sabe, pastor, meu irmão, o segredo é obedecer a Deus. Obedece a Deus. Toma uma atitude hoje. A melhor campanha para você fazer para o ano de 2026. Qual é a campanha, pastor? Quantos dias de jejum? Quantos dias de oração? Obediência à palavra. Passe a obedecer a Deus. Passe a obedecer ao Evangelho. Passe a obedecer ao Senhor. Aí você vai ver a sua vida mudar. Porque Deus não quer emoção, Deus quer transformação. Oh, como é interessante. O irmão, ele está emocionado. O que é bom e tremendo é mudança, é transformação. O Espírito Santo, quando ele desce sobre a tua vida, ele te emociona, é verdade. O Espírito, quando desce sobre a tua vida, ele faz você chorar, é verdade. O Espírito Santo, quando desce sobre a tua vida, ele faz você cair no chão, é verdade.
o maior poder do Espírito Santo é te transformar, é mudar o teu caráter, é mudar o teu estilo de vida, é mudar a tua personalidade. Porque, meu irmão, nós temos que apresentar fruto da graça e não desespero. A palavra do Senhor diz em Joel 2 e o versículo 13: rasgai os vossos corações diante do Senhor e não as vossas vestes. Deus quer que você rasgue o seu coração na presença dEle. Deus quer que você se humilhe, rasgando o teu coração na presença dEle. Deus quer que você chegue e diga: Senhor, eu não me conformo em ser mais assim, eu quero mudar esse meu jeito, eu quero mudar essa minha personalidade. Essa é a oração que Deus se agrada. Sexto lugar, tem gente que ela expressa arrependimento assim: oi, irmão, Deus sabe que eu sou assim, Deus sabe que esse é meu jeito. Deus, Ele pode até te aceitar como você é, mas Ele não vai deixar você como você está. Toca no vizinho e diga isso para ele: Deus pode até te aceitar como você é, mas você não vai permanecer como você está. Se entra ano e passa ano, você está do mesmo jeito, você não conhece Deus. Se entra ano e passa ano, você está do mesmo jeito, você não conhece o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bata no peito e diga: o Evangelho tem que mudar a minha vida, ou não estou vivendo o Evangelho. Se o Evangelho não muda a minha vida, se o Evangelho não muda o meu jeito, se o Evangelho não muda o meu estilo, que tipo de crente é você? Você está ficando pior a cada dia? Que tipo de crente é você? Está parecendo um degenerado a cada dia? Que tipo de crente é você? Está moderninho? Isso não é Evangelho. O Evangelho te transforma, o Evangelho te liberta, o Evangelho que deixa você mais liberal, o Evangelho que deixa você mais moderninho. Não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho muda até o nosso pudor. O Evangelho muda até o nosso jeito de vestir. É assim. Estou pregando a palavra, vou pregar. O Evangelho muda o nosso jeito, sim. O Evangelho muda o jeito de falar. O Evangelho muda o jeito de andar. Se você não está mudando, você não está vivendo o Evangelho. Você não está vivendo o Evangelho segundo Deus. Porque a palavra do Senhor, ela diz em Romanos capítulo 12 e o versículo de número 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Coloca a mão no coração, feche os seus olhos e receba essa palavra da parte de Deus na tua vida. A mesma graça que me perdoa é a mesma graça que me transforma. Louvado seja Deus. Vai dando lugar para a presença de Deus nesta noite. A mesma graça que me perdoa é a mesma graça que me transforma. A graça de Deus não te dá respaldo para viver no pecado. A graça não te dá respaldo para viver pecando. A graça não te dá respaldo para viver uma vida sem mudança. A graça, ela te transforma. A graça, ela faz você abandonar o pecado. Ela faz você abandonar o erro e abraçar a obediência, abraçar a palavra, abraçar o Evangelho. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite? Oh, quantos podem exaltar o nome de Jesus Cristo nesta noite? Sabe qual é o maior pecado na nossa geração? Quem quer saber de mim? Eu quero. É pedir perdão por algo que a gente não quer mudar.
Esse é o maior pecado da nossa geração. A gente pede perdão, mas a gente não quer mudar. A gente diz assim, de maneira superficial: ó Deus, me perdoa, mas a gente não quer mudar. Me perdoa, Senhor, me perdoa. A boca diz Senhor, mas o coração ainda pertence ao pecado. Em Mateus 7:21, muitos naquele grande dia vão me dizer: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios. Jesus vai dizer: aparta-te de mim, maldito, porque vocês praticam a iniquidade. Eu nunca vos conheci. É impossível termos comunhão com Deus andando no pecado. É impossível andarmos na luz e andarmos nas trevas ao mesmo tempo. Ou você anda na luz, ou você anda na treva. Ou você é luz, ou você é treva. Ou você resplandece, ou você vive em trevas. Não dá para ser duas coisas. Jesus disse para a igreja de Laodiceia: ou és morto, ou és crente, ou és frio, ou és quente. Não dá para ser morto, ou uma coisa ou outra. Lá no Apocalipse Jesus disse: quem é limpo que se limpe mais, e quem é sujo que se suje mais. E a Bíblia diz em Lucas 6, versículo 46: por que me chamais de Senhor e não fazei aquilo que eu vos mando? Eu convido você para ficar de pé. Fique de pé nesta noite. Fique de pé. Chama aqui a luzinha para louvar a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Coloque a mão no teu coração. Aleluia. O que é o arrependimento? Arrependimento é você perceber que o teu caminho está errado. O que é a vida de arrependimento? É perceber que você está andando errado. E eu quero fazer essa pergunta para você: como está o teu caminho? Não, pastor, meu caminho está certinho. Isso não é arrependimento. Arrependimento é você perceber que você está no erro, mas aí você se volta para Deus e você diz assim: Senhor, eu estou no erro, eu ando fazendo isso, eu ando fazendo aquilo, eu estou pecando contra ti. Fecha os teus olhos agora, Luiz, posta para ti, né? Fecha os teus olhos agora. Louvado seja Deus. Aí você se volta para Deus. Não é por medo do inferno, não. É por causa do inferno que você se volta para Deus. Mas é um motivo bem mais delicado. Você se volta para Deus porque você ama a presença do Senhor. É por isso que Davi, quando ele pecou, a sua maior preocupação não foi com o reino. A sua maior preocupação não foi com reputação. A sua maior preocupação foi com a presença de Deus. É por isso que ele disse no versículo 17 de Salmo 51: não aparta de mim o teu espírito, não aparta de mim a tua presença, Senhor. Aleluia.